Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Pessoal, eu demorei para vir com um vídeo novo, hein? Eu sei que vocês ficam ansiosos aí por novos conteúdos, mas o vídeo de hoje, em compensação, vai ser muito pesado. Eu vou trazer aqui dentro da palavra de Deus, uma palavra muito conhecida de vocês, que é a palavra de Ana, né? A mãe de Samuel. Pelo menos 10 revelações que Deus me deu de estratégias muito específicas para você vencer uma luta espiritual. Seja em qualquer área da sua vida, pode ser em relacionamento, né? Muitos de vocês estão aí em busca de uma restauração de casamento, de família, mas também ela pode ser usada, essas estratégias, em qualquer outra luta espiritual que você esteja enfrentando em qualquer área da sua vida. E o que é importante a gente já começar dizendo? Pessoal, quando a gente se trata de luta espiritual, a gente precisa entender que as estratégias, as regras dessa luta tem que estar baseada na palavra de Deus, tá bom? Quando você baseia uma luta espiritual na palavra de Deus, a vitória é certa. A mesma coisa acontece quando você vai orar. Se você consegue fazer uma oração dentro da palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus, a vitória é certa, a resposta da sua oração é certa. Quando Jesus foi enfrentar o diabo lá no deserto, a tentação, ele venceu também dentro da palavra de Deus. A vitória dele foi certa porque ele se utilizou da palavra de Deus. Até o próprio diabo, né, ao lutar contra Jesus, ao tentar Jesus, ele também se utilizou da palavra de Deus, porque ele sabe que dentro dessa palavra existem verdades tão poderosas que seria a única forma dele vencer o Filho de Deus. Por isso que ele tentou Jesus através da palavra de Deus. Então você também hoje vai aprender a lutar as suas guerras dentro da palavra de Deus. São muitas lições que a gente entende dentro de um texto apenas. Vocês vão ficar chocados com as revelações que eu vou trazer para vocês. Bom, eu, para não ficar um vídeo cansativo, não vou ler todo o texto, né? Eu vou lendo aos poucos e vou levantando os tópicos importantes, que são lições, que são leis espirituais escritas aqui no texto. Mas o texto fica no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, você pode abrir aí com calma depois da sua Bíblia. O ideal é que você faça isso, que depois que acabar esse vídeo, você leia todo o texto, meditando naquilo que eu já expliquei através do vídeo. E é um texto muito conhecido, né, de todos os cristãos, porque muita gente já ouviu pregações fortíssimas a respeito desse texto. Mas significa o momento onde a mãe de Samuel, do profeta Samuel, Ana, ela gera Samuel, né? Qual era o contexto daquela gravidez, onde Ana recebe o privilégio de gerar Samuel, colocar o profeta no mundo, né? Todo mundo conhece a história de Ana, sabe que ela era uma mulher estéril e que ela foi ao templo orar. Ela tinha Penina, né? A sua rival ali, que tinha filhos. Ana não tinha filhos e elas brigavam, né? Penina irritava Ana por causa disso. E elas vão ao templo para adorar, como faziam todos os anos com a família, né? E foi lá o marido de Ana, um homem por nome Eucana. E Eucana leva lá suas mulheres e seus filhos ao templo para adorar. E aí acontece aquela história muito conhecida das escrituras, que é onde Ana vai ao templo e começa a pedir um filho para Deus, orar e mexer os seus lábios sem que saia voz de dentro dela, muito angustiada, muito triste. E o sacerdote Eli, que era o sacerdote naquele tempo, ele olha a Ana orando e ele julga que ela está bêbada, né? E aí ele fala para ela: mulher, você está bêbada uma hora dessa, ainda dentro do templo orando, onde já se viu? E ela responde para ele e diz: não, Senhor, eu estou angustiada de espírito, a sua serva não está bêbada, mas eu sou uma mulher angustiada de espírito. E aí o sacerdote Eli fala uma palavra para ela, né? Entrega ali a bênção dela no mundo espiritual. Ele diz: seja feito conforme a tua petição. E aí Ana sai do templo já feliz com aquela vitória, com aquela palavra, e vai para sua casa e logo depois descobre que está grávida de Samuel e cumpre o voto que ela fez dentro do templo, né? Ela fez um voto que se Deus desse um filho homem para ela, ela entregaria ele no templo. E aí Ana entrega Samuel, assim que ele desmama, entrega Samuel no templo para viver junto com o sacerdote Eli, para ser ensinado ali no templo como trabalhar para o Senhor. E aí Samuel começa a crescer dentro do templo. Mas no texto que eu quero me ater é justamente o capítulo 1, do verso 1 até o verso 19, que é antes do nascimento de Samuel. Antes de Ana se achar grávida de Samuel. É aquele contexto. Por quê? Porque ali é onde ela estava vivendo a luta dela. A luta dela estava acontecendo aqui. Depois ela engravida e aí a luta acabou. Aí é só vitória, como diz o hino, né? Ana andava como quem sonha, como diz o Salmo, né? Quando Deus muda o cativeiro da gente, que a gente está numa luta, que a gente está num deserto, que a gente está numa guerra. Quando Deus nos dá a vitória, a gente anda como quem sonha. Gente, eu posso falar isso
com propriedade para vocês. Eu ando como quem sonha, porque eu acabei de sair de uma guerra espiritual tremenda, onde eu tive vitória de uma forma sobrenatural. E a gente anda como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, de cânticos, e a gente só sabe dizer que Deus é bom. Então eu tenho propriedade para dizer para você aqui, olha, se você lutar a sua guerra de acordo com as escrituras, do jeito que está escrito aqui, com as leis que estão escritas aqui, você vai ter vitória. Por falar nisso, deixa eu falar um adendo aqui para você. Quando eu falo de leis espirituais, é tudo que rege, não só o mundo espiritual, mas o mundo material também, tá bom? As leis espirituais, elas são intransponíveis, ninguém pode burlar. O diabo não burla as leis espirituais, o próprio Deus, ele é fiel às leis espirituais que ele mesmo estabeleceu. Ele é o dono do jogo. Ele criou as leis espirituais contidas na palavra. E ele é fiel a essas leis. Então nem Deus, ele burla essas leis. Então não adianta o homem tentar burlar. O homem tenta o tempo todo desobedecer essas leis. Por isso que o homem muitas vezes acaba em má situação. Porque o homem não obedece. Até o diabo obedece essas leis. Mas o homem, ele tenta desobedecer. Quando eu falo para vocês que tudo que eu falo aqui é baseado nessas leis espirituais, muitas vezes vocês têm dificuldades de identificar essas leis dentro da palavra. Vocês lêem a palavra de uma forma muito rasa, tá bom? Mas as leis estão introduzidas dentro dessa palavra. Hoje, por exemplo, nesse vídeo, eu vou te dar aqui muitas leis espirituais que você vai poder utilizar nas suas guerras. Porém, vocês têm essa dificuldade de entender a lei dentro do texto, tá certo? E é por isso que eu criei uma plataforma para que depois desse vídeo você clique aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre essas leis, se você quiser ter um discipulado só a respeito dessas leis e que faz você transformar a sua vida financeira, material, conjugal, todas as áreas da sua vida são transformadas. Por quê que eu garanto isso para você? Porque é um discipulado baseado nas leis espirituais. Esse discipulado é muito completo, são mais de 30 aulas, onde eu ensino vocês como orar como convém, orar de acordo com as leis espirituais, como jejuar como convém, jejuar conforme as leis espirituais, como ler e entender a palavra de Deus, como estudar a palavra de Deus, como fechar brechas para que você consiga vitória na sua luta. Tudo isso tem nesse curso. Tem até alguns bônus a mais, tá bom? Algumas aulas extras que eu coloquei lá, como expulsar demônios de uma pessoa, e muita coisa interessante nesse curso, tá bom? É um curso pesado, mais de 30 aulas, que eu demorei mais de 6 meses para produzir para você. Por que eu fiz esse curso? É porque eu quero ganhar dinheiro? Não, eu preciso sim ganhar dinheiro. Mas não é porque eu quero ganhar dinheiro que eu fiz esse curso. É justamente porque eu não dou conta de pegar na mão de um por um de vocês e ensinar tudo o que eu aprendi nesses anos todos de lutas e guerras espirituais vencidas. Então eu não dou conta de fazer isso de um por um. Muitos de vocês me procuram, e-mails, direct, comentários, falando, irmã Kelly, eu queria aprender a orar direito. Eu queria aprender a jejuar de forma que eu tivesse resposta, que eu tivesse êxito na minha luta espiritual. E é humanamente impossível eu atender todos vocês, um por um, e dar todo esse ensinamento da forma como ele precisa ser dado, de forma detalhada. Então, para isso, eu criei essa plataforma chamada Jornada de Transformação. E nela, você tem acesso a esse discipulado de forma ordenada, para você não bagunçar sua mente. É uma coisa bem organizada, um curso bem organizado, onde você vai transformar a sua vida espiritual completamente. E por causa disso, eu posso garantir, Deus vai transformar todas as áreas da sua vida. Vou deixar aqui embaixo o link no box de informação e também fixado no primeiro comentário. Agora vamos para o assunto do vídeo e eu vou começar lendo os primeiros versículos, tá bom para vocês? Eu vou ler só os versículos que eu achei mais importante para trazer essas leis espirituais, tá bom? Aqui no versículo 2, diz que Eucana tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então aí a gente já identificou a luta, a guerra espiritual. Ela não tinha filhos. Só que uma coisa muito interessante que está escrito no verso 6 é: porquanto o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Olha que coisa interessante que a gente precisa entender aqui nesse verso. A luta de Ana vinha das mãos do Senhor. A luta de Ana vinha da mão de Deus. Então, você precisa entender uma base a respeito de luta espiritual. Existem 2 formas da luta chegar na sua vida. Pelas mãos de Deus ou pelas mãos do teu inimigo, o diabo, tá certo? Então a gente precisa entender que quando a gente está entrando numa guerra espiritual, é primordial, é essencial a gente olhar para a nossa luta e identificar primeiro. Da onde vem essa luta? Ela vem das mãos do diabo? É o meu inimigo que está lutando contra mim? Ou é uma luta que vem das mãos de Deus? É importante a gente entender isso. O próprio Jó se confundiu nisso. Quando Jó olhou para a luta dele,
Ele achou que a luta dele vinha da mão de Deus. Ele falou, Deus me deu e Deus tomou. Mas a gente sabe pelo texto que a luta veio através do inimigo. O inimigo foi até Deus e Deus deu autorização ao inimigo para que tocasse na vida de Jó. Então, claro que o diabo é um cachorro bravo preso na coleira de Deus. Isso você sabe e você precisa ter muito isso consciente na tua vida. Quem manda na tua luta é Deus. A tua vitória está na mão de quem? De Deus. Isso é fato. Deus é soberano. Mas, às vezes é o diabo que está atuando. E às vezes não. Às vezes é a própria mão de Deus. Aqui no texto de Samuel, diz que Deus fechou a madre de Ana. Ou seja, a luta dela vinha da mão de Deus. E quando a luta vem da mão de Deus, ela tem um propósito. Deus não vai colocar uma luta, não vai permitir uma luta na vida de alguém sem um propósito. Deus não desperdiça o sofrimento na vida de ninguém. Não. Tem um propósito. E aí você pode ficar mais tranquilo, porque você pode focar no propósito. Se o propósito da luta é te fazer amadurecer, se você amadurecer rápido, você sai dessa luta rápido. Se o propósito da luta é fazer você perdoar alguém, perdoe logo, depressa, para que você saia dessa luta depressa. Tá entendendo? Entender o propósito pode fazer com que você maneje essa situação de uma forma muito mais assertiva. Agora, a sua luta também, ela pode vir da mão do inimigo. E quando ela vem da mão do inimigo, uma dessas duas coisas aconteceram. Ou Deus permitiu, ou Deus deu autorização para o inimigo te tocar. E aí Deus tem um propósito, a gente volta para o primeiro tópico. Deus tem um plano, o nome do Senhor vai ser glorificado no final, porque o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado na tua luta. É que você saia dessa luta forte, com autoridade espiritual para curar outras pessoas, para trabalhar, para ter autoridade para trabalhar nessa área em que você está sendo provado. Agora, também pode ser que aconteceu uma segunda opção, brechas na vida do homem. Quando o homem dá brecha, quando o homem peca, que a brecha vem através do pecado, tá? Só que não são só pecados sexuais, como o povo pensa por aí, não. Brechinhas também dão, tá? Ódio no coração, orgulho, arrogância, tudo isso é brecha. E quando você dá brecha, Deus não precisa dar autorização pro diabo mexer com você. Você mesmo está dando autorização para ele. Então, se você deu brecha, o diabo pode estar realmente tocando na tua vida e essa luta vem das mãos do inimigo. E aí, o que você precisa fazer? Primeira coisa, fechar a brecha, né? Não adianta nada você expulsar o diabo dentro da sua vida e deixar a porta aberta para que ele possa voltar. Então, a primeira coisa é fechar a brecha. Então, por isso que é importante você identificar, olha que lição, olha que leis importante que a gente está vendo aqui só no primeiro versículo, tá bom? A gente precisa identificar essa luta, se ela vem de Deus, se ela vem do diabo, tá bom? E aí, identificando essa luta, a gente vai entender como que a gente vai guerrear. Irmã Kelly, como que eu sei identificar se é de Deus ou se é do diabo? Você precisa conhecer a palavra. Não adianta vocês quererem manejar o mundo espiritual, ter um relacionamento com Deus sem conhecer a palavra. Tem gente que fala assim, irmã Kelly, eu não sei se Jesus me ama. Eu falo, você não conhece a palavra, vai ler Bíblia. Lá está escrito se Jesus te ama ou não, sabe? Tem gente que olha pro filho drogado e fala, eu não sei se isso vem de Deus ou do diabo. Você acha que Deus coloca droga na vida de alguém para provar você? Sabe, é uma coisa tão óbvia, para mim, pelo menos, mas muitos de vocês ficam confusos nesses tópicos tão simples. Por quê? Falta de leitura da palavra, tá bom? Entra no curso Jornada da Transformação, que você vai aprender a ler a Bíblia e entender quem é Deus através da Bíblia. Você acha que o Deus, ele coloca para te provar uma amante na vida do teu marido? Vocês acham que Deus trabalha dessa forma? A pessoa que acha que Deus coloca uma amante na vida do marido para provar a mulher, é porque não conhece Deus. Como é que vai conhecer Deus? Lendo a palavra, tá bom? Vamos lá. Verso 7. Entendemos que a luta de Ana veio da parte de Deus. Já entendemos isso. Quando a gente entende que a luta vem da parte de Deus, é porque nós sabemos que o nome do Senhor vai ser glorificado depois. Tá? A gente pode ter essa fé, essa certeza. E aí, o que a gente vê no verso 7? E assim fazia ele de ano em ano. Fazia o quê? Levava a família inteira para o templo para adorar a Deus. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha o que está dizendo no verso 7. Ana tinha uma luta na vida dela, ela não tinha filho. Tá? Ela precisava convencer o Senhor, ela sabia que a bênção, a vitória dela vinha da mão de Deus. Ela sabia que só Deus podia dar um filho para ela. Quem que pode dar a vida? Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Ana sabia, Ana conhecia Deus que servia. E ela chorava e não comia. Cara, eu fico indignada com pessoas que falam pra mim que tá na luta e tá comendo igual boi. Sabe? Eu não entendo essas pessoas, gente. Quando a gente tá na luta, pelo menos a nossa fome tem que ser abatida. Sabe? Pra te ajudar a jejuar. Quando eu entro numa luta, dependendo da luta que for, se for uma luta muito forte, eu fico assim, dias de jejum,
sem sacrifício, sem dor, sem fome. Por quê? Porque o meu alvo, o meu objetivo, ele é tão forte. Minha vontade de ter a vitória na minha mão é tão forte. Mas eu não entendo pessoas que falam que tá na luta, que tá sofrendo, mas tá, ó, comendo um pratão, batendo um pratão. Não entendo, de verdade. Sabe? Quando a gente era jovem, adolescente, a gente apaixonava, levava um fora na escola de um menino que a gente gostava, já não comia mais. Agora você tá vendo teu marido indo embora, tá comendo. Tá vendo teu filho nas drogas, se matando, indo pro inferno, tá comendo. Não entendo isso, gente. Ana não comia. Ela chorava e não comia. 2 leis espirituais nesse versículo. Chorar. A palavra chorar já vem de orar. Chorar. Você tira o CH, fica o quê? Orar. Mas chorar é uma oração diferente. É diferente quando você ajoelha e ora falando as suas necessidades, conversando com Deus. Agora, quando você chora, tem um segredo. Chorar é clamar, sabe? Chorar é mais forte do que orar. Quando você ora chorando, você ora quebrantado, você ora se derretendo, você ora se derramando. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, você tá na luta, por que você não chora? Nos pés do Senhor, tá? Para de chorar na internet, para de chorar pra quem não vai resolver o teu problema. Eu tenho um negócio dentro de mim, gente, que quando eu tô na luta, eu não quero que ninguém me ajude. Sabe? Às vezes vem pastor na minha casa. Eu tenho esse privilégio que o meu pastor, ele cuida. Quantas vezes? Uma vez o meu pastor bateu na porta do meu quarto. Isso há muitos anos atrás. Eu estava numa luta terrível. Meu marido chamou o pastor e falou, pastor, ajuda a mulher que ela não sai do quarto. Meu pastor bateu na porta do meu quarto. Sabe o que eu pensei lá dentro? Não foi assim, querendo desfazer do meu pastor, nada disso. Mas na hora que eu ouvi a voz dele batendo na porta, eu falei, Senhor, ele não pode me ajudar, Senhor. Se o Senhor não me ajudar, ele não pode fazer nada por mim. E lá eu fiquei orando e chorando dentro daquele quarto. Porque eu entendia que o meu socorro estava no Senhor e não no meu pastor. Tá entendendo? Você tem que ser intensa, gente. Nós vamos falar sobre isso aqui. Entendeu? Então, quando você chora para Deus, tem um anjo catando suas lágrimas. Sabe? Tem uma taça no céu com as lágrimas dos cristãos. A lágrima de um cristão ela é poderosa. Você tem que aprender a chorar. Tem que aprender a chorar. Nos pés do Senhor é clamar. É clamor. E ela também não comia, simbolizando jejum. Entrou na luta, vai orar e jejuar, pelo amor de Deus. Ai, eu tô em depressão. Fique em depressão de joelhos, por favor. Fique em depressão em jejum, por favor. Tá em depressão e tá comendo e tá perdendo tempo na televisão, nos memes do Instagram, não dá para entender. Então, primeira chave aqui, lei espiritual, chorar e jejuar. Verso 9. Depois que ela estava lá, chorando e jejuando, o marido vira para ela e fala, por que você tá triste? Por que você não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não. Você não é melhor que 10 filhos. Eu tenho a minha luta, eu tenho o meu sonho. Vai focado no teu sonho. Pessoas que aparentemente estão para te ajudar, que te amam, vão se colocar na tua frente para que você não alcance o seu sonho. Ali, ó, o inimigo usando o próprio marido dela para dizer, desiste do teu sonho. Você tem eu. Não sou bom o suficiente? Não, eu não desisto do meu sonho. Verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Não foi ela que comeu. A família parou em Siló e comeu e bebeu. E Ana novamente não comeu e não bebeu. Como que eu sei disso? Porque lá na frente, quando ela recebe a vitória, a Bíblia diz, então Ana comeu. Então, enquanto ela não recebeu a vitória dela, ela não comeu. Aqui está muito claro. Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Os familiares, as pessoas que estavam com ela no momento, comeram e beberam, mas ela não participou daquela refeição. Ela estava com um semblante triste, ela estava abatida. Mas o verso é muito claro. Então Ana se levantou. Esse então Ana se levantou, ele indica um posicionamento. Ele indica uma movimentação, uma atitude de Ana. Tem gente que está na luta e não toma atitude, gente. E fica, ai, o que eu faço? Ai, foi embora. Ai, o filho tá assim. E não toma uma atitude. Se levante. Se posicione. Espiritualmente, Ana se levantou. E aí, quando ela se levanta, ela vai até onde? Ela toma uma atitude. Ela entra dentro do templo. E ela começa a clamar mais e mais a Deus. Verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nada do que está escrito na Bíblia é por acaso. Tudo é intencional. Quando aqui está dizendo que ela orou e chorou abundantemente, está falando de intensidade. Está falando de reação diante da luta.
intensidade. Eu não entendo pessoas que estão na luta e não tem reação. Tá tudo bem. O diabo tá dentro da sua casa, sambando na cara da tua família, destruindo tudo. E você tá apático ali, olhando. Aí, quando vai falar com a gente, o que eu faço, irmã Kelly? Pelo amor de Deus, reaja. O sangue não corre nas suas veias, não? Sabe? Não sou eu que tenho que falar o que você tem que fazer, gente. Você tem que, a primeira coisa, se levantar espiritualmente, orar e chorar nos pés do Senhor para que Ele te direcione. Vai ter gente que Deus vai falar, vai atrás. Vai ter gente que Deus vai falar, quieta, fica quieta. Cada luta é uma luta. Só que como que eu vou ter direção se eu não chego perante Deus, o dono da estratégia, o dono da guerra, o dono da vitória? Tá entendendo? Aqui tá falando de intensidade. Seja intenso na sua luta. Seja intenso nas suas orações. Seja intenso no seu jejum. Ah, eu já jejuei 1 hora, 2 horas. Quantos anos faz que você tá na luta, irmã? Ah, faz 8 anos que eu tô na luta. E tá jejuando 1 hora, em 8 anos. Outro dia a mulher falou pra mim, ó, eu tô há 8 anos na minha luta. Eu falei, você já jejuou 3 dias? Não, eu já jejuei só uma refeição. Não tem intensidade. Parece que não tem vida, parece que não tem ânimo pra lutar. Precisa ter. A mulher aqui, gente, ela tava abatida. A Bíblia fala em vários momentos do texto que ela tava amargurada de espírito, de alma abatida. Ela tava no chão, ela tava depressiva. Ela tava sendo irritada todo dia por Penina. A luta dela não era fácil, não. Naquele tempo, você não ter filho, além do sonho não ter realizado, era uma coisa assim que a sociedade abominava isso. Você era uma mulher maldita. Entendeu? Mas mesmo assim, ela se levantou e ela teve pelo menos força de chorar abundantemente. Tá entendendo? Então não vem com essa história, não tenho nem força pra chorar. Tem sim. Tem sim. Ou chorar não é de graça, não paga nada. Tá bom? Então, ela chorou abundantemente, falando sobre intensidade. Aí no verso 11 diz, e votou um voto. Perceba que é o que eu falo pra vocês, está tudo incluso na palavra. Quando ela estava dentro do templo, chorando abundantemente na presença de Deus, ela teve direção de fazer um voto. Vocês querem que eu fale pra vocês o que vocês têm que fazer? Qual o voto que vocês têm que fazer? Para de ficar perguntando pra gente, pra pessoas, pra pastor. Vai ter relacionamento com Deus, gente. Me perdoe, mas olha, isso aqui não é fingimento não, eu sou indignada. Eu sou indignada. Porque quando eu vou pra presença de Deus, Deus fala cada coisa pra mim. Teve uma luta da minha irmã que Deus falou pra mim, faz um relógio de oração. Eu falei, eu vou fazer um relógio de oração, 24 horas de oração, sozinha, eu vou orar 24 horas pra minha irmã. Teve uma outra luta que eu tive, que eu falei, eu vou fazer um voto, que eu vou fazer um culto de 24 horas de adoração, vou cantar 24 horas pra Jesus. Eu vou pagar esse voto agora, porque eu ganhei a minha vitória. Entendeu? Então, os votos são estratégias que Deus dá pra você, que você tem essas ideias na hora que você tá na presença de Deus, no relacionamento com Ele. O Espírito Santo age em você no querer e no realizar. É Ele que te indica o caminho, faz um voto. Sabe, eu faço votos que eu nunca vi em lugar nenhum, ninguém nunca me falou pra fazer. Mas eu faço. Por quê? Porque é lá no relacionamento com Deus. Vocês querem pular etapa, gente. Vocês querem que alguém suba o monte e traga as tábuas escritas direitinho o que deve e não deve fazer. Acabou, não tem mais Moisés aqui não. Vocês vão ter que subir o monte também. Tá entendendo? E ela votou um voto no verso 11. Faça votos. Olha, o voto também é uma arma espiritual na hora da guerra, da luta. E no verso 12, diz assim, e sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O sacerdote, tá escrito aqui, gente, por isso que vocês têm que ler o texto e ver a chave dentro do texto, ver a lei espiritual que está contida dentro do texto. Aqui está dizendo que o sacerdote só viu ela orando para dar a palavra de vitória porque ela perseverou em orar. Se ela tivesse orado e desistido, levantado e ido embora, o sacerdote não teria visto ela, ela não teria recebido a vitória. A palavra do sacerdote foi a vitória. Então, quando ela perseverou em orar, ela ganhou a vitória dela. Isso é uma chave, uma lei espiritual. Você precisa perseverar. Como a palavra de Rispa, que eu preguei aqui esses dias, que ficou 6 meses sacudindo o pano de saco diante dos filhos mortos. Precisa perseverar. Se você não perseverar, você vai desistir. E se você desistir, você não vai ter sua vitória. Tá entendendo? Mas é um ano, mas você determinou quanto... Esses dias eu falei isso pra uma moça lá no direct. Ela falou, mas tem 1 ano que eu tô orando. Tipo, indignada, mas já tem 1 ano. Eu falei pra ela, e você determinou quanto tempo de luta? Ela falou, não determinei nenhum tempo. Eu falei, porque quem determina é Deus. Então se Deus determina, então vai reclamar com ele. Se é 1 ano, né? Jó teve lá o seu tempo de luta, mas ele perseverou,
na presença do Senhor. Se ele desiste no meio da caminhada, amaldiçoa o Deus e morre como mandou sua esposa, ele tinha morrido. Mas ele perseverou. Então não adianta você se levantar para a guerra e desistir da guerra. Persevere. Verso 15, olha isso aqui. Porém Ana respondeu, aí depois desse verso que ela perseverou em orar, o sacerdote viu ela mexer na boca e achou que ela estava bêbada. E falou para ela, "Ô, senhora, você está bêbada? Afasta de ti o teu vinho." E aí ela responde no verso 15. Porém Ana respondeu a ele e disse, "Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor." Aqui está mais uma lei espiritual. Fechar as brechas. Durante a sua luta espiritual, vão ter pessoas que vão aparecer e vão fazer o papel desse sacerdote aqui. Eles vão se contrapor à tua vitória, não porque eles são ruins, não porque eles são seus inimigos, não, porque o inimigo da tua alma, que não quer ver a tua vitória, vai se utilizar dessas pessoas, tá bom? Nesse caso aqui foi o sacerdote. Ele vem e chama ela de embriagada, você tá na luta, você tá de jejum, você tá perseverando em oração, você é crente, você tá fazendo tudo direitinho, aí vem alguém e te acusa. Ah, isso aí, ó, mesma coisa aconteceu com o Jó, os amigos te acusando, ó, você tá em pecado, Jó. Por que aconteceu isso com você? Então vão ter pessoas que vão ser usadas durante a sua luta para te ferir. E quando você recebe essa pancada, o que você faz? Ah, miserável, falando mal de mim porque meu marido saiu com outra. Ah, miserável, falando mal de mim porque meu filho é um drogado. Começa a ficar com raiva das pessoas que você está abrindo brecha. Aí não sabe por que não vence. Não sabe por que Deus não responde sua oração. A Bíblia é clara. Foca no teu inimigo espiritual. Não é carne nem sangue, é o diabo. Levantou alguém? Querido, olha, te perdoe em nome de Jesus. Na verdade, o que você está fazendo eu faria também se eu fosse você, porque nós dois somos igual. Nós somos tudo podre mesmo. Não se faça de hipócrita, não se faça de besta, tá? Quando o outro fala de você, não se faça de hipócrita. Se você não fosse o assunto, você estava junto com ele falando mal. Hã? Ou não estava? Entendeu? Então tá todo mundo no mesmo pacote. Tira isso do teu coração. Não distraia do teu verdadeiro inimigo. O diabo ele quer que você se distraia com outras pessoas para você parar de focar nele, que ele é teu inimigo. Então, quando você está lutando espiritualmente, você está lutando com armas espirituais contra um inimigo espiritual. Aí ele vai usar pessoas, ele vai se levantar pessoas, ele vai se utilizar de pessoas para tirar o seu foco do verdadeiro inimigo. Então, quando você estiver na luta espiritual e vier pessoas, você fala, irmão, Deus te abençoe, irmão, não é isso, deixa eu te explicar, eu tô na luta, eu tô na prova, mas o Senhor vai me dar vitória, irmão, tá? Eu te perdoo, perdoe essas pessoas, perdoe no seu coração. Ana não foi hipócrita ali, de tratar bem o sacerdote, não. Ela realmente respeitava ele, ela realmente deu ali uma resposta de Deus para a vida dele. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada. Ela não se levantou contra o sacerdote, ela não saiu brigando, xingando. Eu tô na luta, esse sacerdote carnal, os filhos dele em pecado lá na porta, ele não tá vendo, fica me acusando. Ah, se fosse eu! Ah, se fosse eu! Esse sacerdote aí, os filhos dele, Ofni e Finéias, acometendo atrocidades na porta do templo, e ele falando de mim, achando que eu tô bêbada. Em vez de ficar me acusando de bêbada, vai ver teus filhos. Vai ver teus filhos que estão pecando na porta do templo. É ou não é? Mas não. Ela tinha foco. Ela sabia quem era o inimigo dela. E ela permaneceu em espírito. Ela não foi pra carne. Ela permaneceu em espírito. E é isso que você tem que fazer. Fechar brechas. Tá na guerra? Fecha brecha, irmão. Perdoa as pessoas que te ofenderam. Perdoa as pessoas que estão te atacando. Perdoa, sabe? Trata o teu coração. Trata da tua vida espiritual, da tua mente. Cuida, cuida. Vai cuidando, vai tirando tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é brecha. Tá bom? Fechou as brechas. Aí, o sacerdote fala assim pra ela, então, já que é isso, seja feita conforme a tua petição. 18 diz que o seu semblante mudou na hora. Ela já recebeu aquela palavra, mudou a cara dela. O verso 18 fala que quando ela recebeu a palavra, ela já mudou o semblante. Ou seja, ela acreditou. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se fosse outra que não tivesse fé, o sacerdote falaria, ela diria assim, será? Tantos anos tentando engravidar, será que Deus é capaz mesmo de fazer eu engravidar? Mas ela não, ela tinha certeza. Agora eu recebi, eu vou engravidar. A fé não é esperança, a fé é certeza do que se espera. Então, creia na tua vitória. Não adianta você se levantar para querer uma vitória se você não crê. Você não consegue ver o teu filho pregando, profetizando, crente. Você não consegue ver o teu marido convertido, de volta, amando a sua família. Como é que você vai fazer?
para guerrear por uma coisa que você não consegue ver. Comece a ver na tua mente, no teu coração, os olhos da fé. Comece a ver pelos olhos da fé aquilo que você almeja. Tá entendendo? Começa a agir na sua realidade conforme as suas orações. Isso Deus falou comigo na última guerra espiritual que eu tive. Eu levantei da oração e eu fui tomar uma atitude. Deus falou, tome atitude de acordo com a tua oração. Não tome atitude de acordo com o que está acontecendo. Haja como se a sua oração fosse real, já estivesse acontecendo. E eu fui e agi conforme as minhas orações e estou colhendo a vitória. Então acredite, verso 18, ela acreditou, ela tinha fé. E o verso 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa. Sabe o que isso significa? Que era uma família que servia a Deus. Se tiver um dentro de uma casa que serve a Deus, você tem tudo. Você tem tudo para dar certo. Tá? Todas as áreas da sua vida. Você não precisa se preocupar com sua vida financeira, profissional, ministerial, nada. Você só precisa servir a Deus. Se você servir a Deus da forma como Ele quer, como está escrito, não é conforme você quer, não. Servir a Deus com o pé aqui na igreja e o pé no mundo. Servir a Deus com o coração podre. Não. Não estou falando de servir a Deus, tá? Se você servir a Deus, Deus não vai te decepcionar. Você não vai ser para Deus melhor do que Ele vai ser para você. Nunca você vai ganhar de Deus. Ele sempre vai ser melhor para você do que você foi para Ele. Então sirva com interesse, adore, sirva, independente do que está acontecendo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se esse vídeo foi bom para você, clica aqui no curtir. Deixa um comentário aqui, porque tudo isso vai ajudar esse vídeo a ser oferecido para mais pessoas aqui na internet. Não se esqueça também de clicar no sininho aqui das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E me siga nas minhas redes sociais. O Instagram é Kelly Salles Oficial, onde eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!